Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao painel de número 145 do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, que é um evento organizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. No nosso painel, o tema será Segurança Jurídica nas Relações Juslaborais e Efeitos Futuros. Primeiramente, eu gostaria de apresentar os participantes do painel. Nós temos o professor Jorge Bolsinhas. Tá? O Jorge Bolsinhas ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, advogado, diretor da Escola Geral da Superior da Advocacia da OAB de São Paulo, é o vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados de São Paulo, ele é associado ao Instituto dos Advogados do Brasil, meu confrade de Instituto, IAB, e da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola Brasileira de Direito e da Universidade de São Judas Tadeu. Ele é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela USP e pós-doutor em Direito pela Universidade de Nantes, na França. Bonjour. A ministra Adelaide, que dispensaria muitas apresentações, né? Eu começaria dizendo que ela é ministra do TST e uma das mais dignas representantes do 5º Constitucional no Tribunal Superior do Trabalho. Ela é ministra, se não me engano, desde 2011, está lá no TST, ocupando uma das vagas e espera que permaneça por muito tempo lá. Né? Ela é mestranda hoje na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, né? Na linha de pesquisa de Direito, Estado e Constituição e Internação, Trabalho e Sustentabilidade. Entendeu? Foi bacharel de Direito pela União Anguera, Centro da Universidade de Goiás, pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho pela Universidade Federal de Goiás e em Magistério Superior, docência universitária pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Né? E tomou posse, de fato, no final estava escrito aqui, eu estou lendo, obviamente, né? Em 1º de março de 2011, no cargo de ministra destinada à advocacia. Bem-vinda, ministra, ao nosso encontro. Né? Nós teríamos também a doutora Marcelise Azevedo, né? Que é uma advogada militante com vários títulos. Eu sei, ela é advogada militante, estaria participando do nosso painel. Ela faz parte do escritório do Dr. Mauro Menezes, que é meu companheiro de Comissão Nacional de Direitos Sociais, mas, lamentavelmente, a doutora Marcelise teve um problema de saúde, né? Está nesse momento no hospital, sendo medicada, e não vai poder participar conosco. Né? E sabemos que ela fará falta. Né? E eu sou o Oswaldo Rothband, eu sou ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, presidente da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo, advogado militante, costumo brincar. Hoje eu sou do Brasil, não posso dizer que eu sou do Rio, São Paulo ou Minas, eu sou uma pessoa do Brasil, né? E atualmente eu sou o patrono nacional da advocacia brasileira, talvez mais por mérito de ter amigos do que mérito de fato, né? E nós vamos fazer nosso painel e eu vou começar falando um pouco, até para dividir um pouco o espaço por conta da ausência da Marlise, né? E vou ser superficial, porque eu tenho certeza que tanto o Bolsinhas quanto a ministra Adelaide vão se aprofundar muito no nosso tema, né? Mas o nosso tema é relações jurídicas laborais, segurança jurídica nas relações laborais e efeitos futuros. É um tema muito discutível, eu tenho certeza que será colocado dessa forma. Que nós vamos falar de segurança. Que segurança? Porque hoje eu acredito que efetivamente, e não é por conta da Covid, desde o golpe de 2016, nós tivemos a primeira reforma trabalhista que foi conduzida pelo presidente Michel Temer
e ficou a cargo do então deputado Rogério Marinho, o senhor hoje que está lá na Secretaria de Previdência lá do Planalto, e agora ele acabou com o direito de trabalho, está querendo acabar com a Previdência também, né? E nós já vemos enfrentando efeitos dessa reforma, que foi uma reforma que, na sua grande maioria que foi construída, destruiu muitos direitos. E agora estamos vivendo, nesse novo governo, a questão da pandemia. E está se havendo aproveitamento para poder esmagar mais os direitos trabalhistas e os direitos sociais em troco de uma questão de justificativa de pandemia. Por medidas provisórias, nenhuma delas, aliás, discutidas com a sociedade, nada discutida com os operadores do direito, com as entidades, com entidades de classe, patronais ou de trabalhadores. Nada foi discutido com ninguém e se implantou várias medidas provisórias. Felizmente, uma recente que era terrível caiu, né? E está cada vez mais se esmagando o direito do trabalho, o direito à questão. A pandemia está tirando o direito ao trabalho, mas não é a culpa da pandemia em si. Talvez seja uma falta de iniciativa. Nós vemos hoje, o governo ele cedeu aos bancos 1,2 trilhão para fazer frente aos efeitos da pandemia. Entendeu? E as pequenas e médias empresas? Elas estão sofrendo, não tem ajuda, não tem apoio. O grande gerador de emprego do nosso país são as pequenas e médias empresas. E elas estão sem apoio. Nós temos tido enfrentamento de perda de emprego, o nível de desemprego cada vez mais ampliado, por conta de falta de incentivo, né? E estamos vivendo esse novo normal. Não é um novo normal, me desculpe. Normal não é. E esse novo não é tão novo. Por quê? A título de se aproveitar de uma situação que nós estamos vivendo, de pandemia mundial, está se fazendo coisas para destruir direitos antigos, a política de terra arrasada. E nós estamos no campo de direito de trabalho, só para exemplificar. Recentemente, nós tivemos uma reunião presidencial que caiu o vídeo em toda a rede, se tornou público, um ministro lá falando que tinha que aproveitar a pandemia e passar a boiada na questão do meio ambiente. E foram adotados 100 e tantos decretos para alterar as questões do meio ambiente. Ou seja, está se justificando com uma crise, que é uma crise de saúde pública, agravando o problema social e se defendendo, ampliando os interesses de poderosos, de oligarquias, de tudo. Eu acho que a questão é muito ampla, né? Nós vamos discutir a segurança jurídica, eu acho que nós estamos tendo muita insegurança. E os efeitos futuros, pelo menos na minha visão, nós vamos ver a visão dos nossos dois palestrantes, os efeitos são tenebrosos, porque vai respaldar efetivamente no futuro. O futuro do desemprego, o futuro de uma justiça sem prestar uma justiça efetiva, porque não tem condição, né? A falta de direitos a ser buscados. Vou reclamar o quê? Para quem? Então, eu acho que a gente tem que realmente ter a consciência, não só social, mas coletiva, né, de que todo mundo tem que participar um pouco dessa questão para fazer frente a essa crise, mas todos têm que participar com consciência e não vendo interesse próprio, não as grandes empresas, não os bancos e não o próprio governo, né? A sociedade é que interessa, em prol da sociedade que a advocacia tem que trabalhar, inclusive, porque nós somos o último guardião dela. Entendeu? Por dever de ofício, a Ordem dos Advogados do Brasil ela defende o direito, a Constituição, ela defende o Estado Democrático de Direito, e é isso que nós brigamos, pelo Estado Democrático de Direito. Tá? Que, de novo, nós estamos vendo o passado surgir. Né? Essa semana tivemos uma notícia que, se falarmos de golpe ou se falarmos de ser contra, nós somos terroristas. Estamos sendo gravados como na época do doicoide, só que com muito mais refino de crueldade e de modernidade, que naquela época da Revolução nós não tínhamos a modernidade da comunicação nem a facilidade de se buscar as informações. Então, hoje, eu penso, logo sou ouvido, e se falo, logo sou malquisto. Né? Então, eu posso ser malquista, mas vou continuar defendendo o Estado Democrático de Direito, defendendo a sociedade e defendendo o direito do trabalho e o direito ao trabalho. Então, eu acho que é isso, o meu tempo está cumprido ao princípio. Tá? Vamos passar a palavra, então, ao nosso primeiro palestrante, que será o professor Jorge Bolsinhas. Tá? Pelo tempo, ele vai falar terá 15 minutos,
ele já me conhece, eu sou um cara fino pra caramba, sabe que tiver que cortar, eu mesmo corto, né? E depois a gente volta de novo para discutir mais um pouquinho, tá? Bolsinhas, é com você. Obrigado aí. Tchau. O microfone, tem que abrir o microfone. Abre seu microfone. Perdão. Primeiramente, eu queria cumprimentar aqui meus dois companheiros, né? Talvez duas das personalidades mais queridas, talvez não, seguramente duas das personalidades mais queridas do direito do trabalho, a ministra Delaide, com toda a sua simpatia, com todo o seu carisma, e o Rothband com a sua personalidade forte, mas igualmente encantadora. Então, assim, eu me sinto muito confortável de estar aqui com vocês, e eu proporia já, como reflexão inicial, a quem interessa hoje discutir segurança jurídica. Eu acho que esse é o grande ponto de partida de qualquer reflexão que seja enfrentado sobre esse tema. E antes de adentrar no tema propriamente dito, eu queria fazer uma outra provocação. A gente vive hoje uma polarização tão grande em termos políticos, em termos jurídicos, que palavras que até pouco tempo atrás tinham uma conotação positiva ou negativa, elas caem completamente em desgraça, dependendo de quem e em que contexto ela seja apropriada e ela seja difundida. Ou seja, por uma guerra de ideias, uma disputa de forma de encarar regimes políticos, a gente demoniza ou santifica expressões alternadamente ao longo do tempo. E segurança jurídica é uma dessas, né? Em que sentido eu diria isso? Se a gente abstrair todos os aspectos políticos e as identidades que foram construídas em torno dela, a palavra segurança jurídica ela não é nem de longe indesejável. Tá? Ela tem uma série de premissas, dependendo do amplo que você analise, do direito administrativo, da teoria geral do direito constitucional. Ela inspira, por exemplo, institutos que são absolutamente louváveis, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Enfim, a ideia de segurança jurídica, a ideia de previsibilidade das decisões, a ideia de que as pessoas saibam como se comportar a partir de uma interpretação previsível a ser dada no caso concreto, ela não é ruim. O que a gente precisa analisar é se da forma como nós a aplicamos no Brasil, ela se torna ruim ou não. E o primeiro ponto que nós precisamos refletir para uma proposição, para uma verdadeira análise sobre o problema da segurança jurídica nas relações laborais é a desigualdade enorme que há no Brasil. Então, assim, quem quer estabilidade do modelo, né? Quem quer que as interpretações sejam sempre as mesmas, quem quer que não exista mudança em relação à legislação e, sobretudo, à forma de lê-la e de aplicá-la. Normalmente, quem está numa situação confortável no momento político e econômico e social do país. Tá? Normalmente, e o Brasil, lamentavelmente, é um país de diferenças sociais enormes e que há muito tempo ostenta uma oligarquia que domina o cenário econômico e, naturalmente, não quer mudanças que ameacem as situações já consolidadas e construídas. Então, para esse público, muita rigidez em relação às interpretações é favorável, né? Uma legislação consolidada que não modifique o status quo, que não promova, por exemplo, reforma agrária, tributação de grandes fortunas, que não mexa naquilo que foi consolidado e muitas vezes passado de pai para filho, é algo absolutamente louvável. E quem é que normalmente se insurge contra a segurança jurídica? Né? É quem está oprimido. É quem efetivamente quer quebrar a roda, enfim, quer modificar o status quo ante, quer uma ascensão social que um regime patriarcal não permite. Então, se nós sairmos um pouco do Brasil de hoje, né, e formos pensar numa sociedade feudal, por exemplo, é lógico que a segurança jurídica ou alguma ideia próxima de segurança jurídica interessaria aos grandes senhores, porque, enfim, teriam os seus direitos de vassalagem eternamente perpetuados e assegurados. E essa é a grande discussão que nós temos hoje em relação ao conceito de segurança jurídica. Né? Quem normalmente se apropria desse conceito são pessoas que politicamente estariam taxadas ou definidas como conservadoras ou pessoas de direita ou centro-direita. E quem normalmente se insurge
contra a segurança jurídica são as pessoas que querem um progresso social e querem, portanto, uma mudança significativa em relação ao status quo ante, mudança, sobretudo, em relação a privilégios historicamente construídos e consolidados. O grande problema é que a gente chegou a um nível de polarização que a palavra se torna algo absolutamente louvável, desejável e uma bandeira a ser defendida por quem está de um lado, e é algo absolutamente nefasto, quase uma palavra de baixo calão para quem está do outro lado. E, no fundo, talvez o que a gente precise em relação a esse e a diversos outros temas jurídicos e sociais de um modo geral, e aqui eu não falo exclusivamente do direito do trabalho, mas numa concepção muito mais ampla, é tentar retornar a uma ideia da sabedoria milenar oriental que diz que a virtude, no final das contas, está no meio, que nós não podemos pensar nem dentro de uma perspectiva que endemonize a segurança jurídica, ache que ela não serve e não significa absolutamente nada. Afinal de contas, acabar com a segurança jurídica é ruim para nós, enquanto cidadãos, né? Imagine em que mundo nós viveríamos, em que Estado democrático de direito nós viveríamos, se nós não tivéssemos direito adquirido e ato jurídico perfeito. Isso também é uma discussão relacionada com a ideia de segurança jurídica. Então, assim, simplesmente desconstruir por absoluto a ideia de segurança jurídica não convém para nenhum de nós. Não convém para nenhum de nós. Agora, também, sentar em cima da segurança jurídica e defender que nunca exista uma transformação, nunca exista, por exemplo, uma reforma agrária no Brasil, porque há o direito adquirido dos grandes proprietários de terra, dos grandes oligarcas, a continuarem eternamente proprietários de terra e passar essas terras aos seus filhos, independentemente de serem produtivas ou não, atenderem ou não uma função social, também não é uma solução nem de longe aceitável ou razoável. Então, o que nós precisamos, talvez, resgatar é uma ideia um pouco desvinculada de qualquer viés que possa ser para trabalhar a questão da segurança jurídica. Agora, entrando especificamente na discussão sobre a segurança jurídica nas questões juslaborais, por assim dizer, eu diria que nós vivemos um momento absolutamente aterrorizador em relação à segurança jurídica. Nós tivemos, ao longo dos anos 2000, uma certa progressão social, digamos, um predomínio de uma progressividade na proteção social, ou de uma interpretação progressista na proteção social, que é absolutamente compreensível do ponto de vista econômico, né? O direito do trabalho, já dizia Palomeque Lopes, Héctor Hugo Barba Gelata e tantos outros, o direito do trabalho é um irmão siamês das crises, né? A gente vive continuamente em ameaças em relação às sucessivas crises econômicas que o Brasil, em particular, enfrenta. E dentro dessa relação tão próxima com as crises econômicas, o direito laboral, o direito do trabalho, ele, em geral, oscila conforme o momento em que nós vivemos. Então, se no momento absolutamente desfavorável do ponto de vista econômico, ele é pressionado para baixo, é natural que, no momento econômico favorável, sobretudo quando se tem um governo simpático a ideias de proteção social, você o puxe para cima. E foi exatamente isso que aconteceu com o Brasil nos anos 2000. Né? Nós tínhamos uma conjuntura econômica absolutamente favorável, né? Um governo com aprovação popular e simpático às ideias de proteção ao trabalhador, e isso resultou, naturalmente, numa certa expansão positiva do direito do trabalho. Acho que o maior exemplo que nós podemos citar dessa expansão positiva do direito do trabalho foi a regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Ele jamais sairia, tanto que demorou 22 anos para ser regulamentado, se nós não tivéssemos ali um cenário econômico e político tão favorável à ideia que ele consolidou e à ideia que ele trouxe. Ao mesmo tempo, os anos 2000, também porque o momento econômico
econômico possibilitava e favorecia, econômico e político, nós tivemos uma progressão significativa nas interpretações acerca do direito do trabalho. Basta que você veja, por exemplo, os movimentos de revisão de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho que foram feitos durante esse período, durante os 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores. O que efetivamente chama a atenção no Brasil, e isso vai de encontro ao que eu falava pouco antes, entre tentar chegar ao meio termo, é que a partir do momento em que há uma ruptura na continuidade daquele governo, também provocada por questões econômicas, isso é absolutamente discutível, né? Havia um fundo econômico que construiu o ponto de o momento, o espelho que resultou no que o Oswaldo chamou agora há pouco de golpe de 2016, vem à tona um governo que efetivamente representa interesses absolutamente antagônicos da cabeça da chapa que ele integrava. E dentro desse momento, a gente vê uma reação a essa progressividade dos anos 2000 e início dos anos 2010, absolutamente desproporcional, de uma certa maneira até raivosa, em relação a tudo que foi construído. E, em particular, raivosa em relação a isso que eu chamei para vocês, eu chamei aqui de uma evolução na interpretação mais progressista da legislação do trabalho. E aí se construiu uma ideia absolutamente, eu diria, negativa, a meu ver, né? Eu vejo com muito maus olhos isso, de tentar promover segurança jurídica impedindo interpretações dessa forma, ou seja, interpretações que tentassem se afastar o máximo possível da literalidade dos preceitos legais. E aqui chama a atenção, em particular, na reforma trabalhista de 2017, a redação, o tratamento dado às questões relacionadas com a edição de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, né? Se ao longo dos anos 2000 foram editadas tantas súmulas que, de uma maneira muito nítida, ampliaram a proteção ao trabalhador, então vamos criar o maior obstáculo possível para que essa aparente maioria, pelo menos esse era o sentimento que transbordava ali do relatório da exposição de motivos, do relatório da Câmara dos Deputados, é que essa aparente maioria continuasse a editar súmulas da mesma maneira. Então, assim, se começa a endemonizar uma outra expressão que poucos anos antes, num outro cenário político-econômico, era vista positivamente, que é o ativismo judicial, né? Ela passa a também virar, e para o outro grupo, aí para o outro lado, uma palavra de baixo calão, né? E se defende uma ideia de que as interpretações, que não deve haver construção do direito a partir das súmulas. O grande problema é que a solução estrategicamente adotada para chegar a esse resultado é a pior possível, a meu ver. E, de novo, eu insisto numa tese, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu não faço doutrina, eu trabalho com análise, o que eu estou compartilhando com vocês é absolutamente uma análise. Por que eu acho que essa solução foi absolutamente ruim? Porque, primeiro, ela destruiu um projeto de lei, uma lei editada poucos anos antes, a Lei 13.015, que não chegou a produzir efeitos porque não houve tempo hábil, e que, a meu ver, conseguiria, ao fim e ao cabo, trazer segurança jurídica, porque ela criaria uma homogeneização paulativa, degrau por degrau, das diversas interpretações judiciais, mas diante do risco de que essa homogeneização não atendesse aos interesses de quem efetivamente capitaneava aí a mudança legislativa de 2017, optou-se por destruir todo o invólucro em que estava construída esse raciocínio, enfim, esse projeto de homogeneização, e se resgatou um conceito abstrato, né, que existia desde o início dos anos 2000
na legislação do trabalho, mas não havia sido devidamente regulamentado, que é o conceito de transcendência. Esse movimento de abandonar o processo de homogeneização da jurisprudência por meio de discussões em pequenos grupos até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho e de resgate da ideia de transcendência, para mim, foi o que mais contribuiu num passado recente para que nós tenhamos aqui um cenário hoje de muita insegurança nas relações juslaborais, em particular porque mesmo os que projetaram ou arquitetaram essa ideia e que depois se transformou em texto legal, fizeram isso com uma ânsia tão grande de que não houvesse mais movimento de construção, que criaram obstáculos até mesmo para revisões que lhe interessariam, né? Ou seja, para revisão na redação das súmulas já existentes e que não convém e não atendem aos interesses, efetivamente, de quem discutia o projeto de lei e essas transformações. E muito mais do que isso, o conceito de transcendência ele criou uma insegurança tão grande que antes nós tínhamos uma insegurança jurídica em relação aos juízos de mérito, dos recursos de revista, por assim dizer, ou dos juízos de embargo. Hoje a gente tem insegurança em relação ao juízo processual, né? Ao juízo, a análise sobre o conhecimento ou não do recurso. Porque a discussão acerca da transcendência ou não, ela é baseada em cláusulas absolutamente abertas, gerais, muito pouco detalhadas e esclarecidas, o que possibilita que, dependendo de quem receba a distribuição do seu recurso, ele nem sequer seja analisado, ele seja analisado, conhecido, mas não provido, ou conhecido e provido. Então, você hoje tem uma possibilidade de, em relação à relevância do tema, 27 juízos distintos sobre se uma matéria, se um assunto, se um tema possibilita ou pode ou não ser analisado. E aí, prometo, Oswaldo, encerrar. Tá? Tem mais 5? Então tá bom. Eu vou usar um pedaço do tempo da Marlise. Não, 5. Você falou 5, não pode voltar atrás, não. Eu vou usar o tema da Marlise. A gente tem a possibilidade de ter 27 juízos diferentes em relação à simples análise de se o processo é razoável e relevante ou não para ser julgado. Se isso não é insegurança jurídica, eu realmente não sei o que possa vir a ser. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, na segunda instância, onde não há discussão de transcendência, são 18 turmas, e a gente fica sempre apreensivo quando um recurso vai ser julgado, porque dependendo da turma onde ele caia, a gente sabe se tem chance ou não de reverter a decisão recorrida. No Tribunal Superior do Trabalho, hoje a gente tem uma discussão muito mais anterior, muito mais antecedente, quer saber se o nosso recurso tem chance ou não de ser analisado, né? Tem chance ou não de ser aceito como relevante para julgamento. Então, eu diria que nós fizemos movimentos legislativos, muito contrários à segurança jurídica, né? Apesar do discurso da reforma trabalhista ser um discurso, sobretudo, pautado em 3 grandes bandeiras: ter mais segurança jurídica, reduzir o número de ações e combater o desemprego, em duas dessas bandeiras, o fracasso ele é absolutamente retumbante. Combater o desemprego, né? Não preciso dizer para os senhores que não surtiu efeito, e não foi a pandemia exclusivamente que gerou isso. A pandemia pode ter acentuado o que já existia, mas não foi a pandemia que impediu a geração de empregos prometidas lá em 2017. Não houve geração de segurança jurídica, muito pelo contrário, o que nós acentuamos nas relações juslaborais foi a insegurança jurídica, e teve um sucesso, a meu ver, da forma equivocada, na redução do número de processos, porque a forma correta era reduzir o número de processos, porque os problemas acabaram ou diminuíram, e eu acho, honestamente, que a única forma de conseguir isso seria efetivamente melhorando a fiscalização do trabalho,
para que nós tivéssemos um regime de proteção social muito mais preventivo do que repressivo. E a solução adotada foi uma solução de intimidar. Pense muito bem antes de entrar com a ação, porque o tiro pode sair pela culatra e você pode perder muito mais do que ganhar. Essa, a meu ver, não é a melhor forma de você conseguir reduzir o número de ações. Que elas precisam cair, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho a litigiosidade no Brasil muito elevada e eu teria uma série de números para confrontar e demonstrar isso. Mas ela precisa cair da maneira certa. Ela precisa cair porque os problemas estão sendo resolvidos e não porque as pessoas agora têm medo de discutir judicialmente os nossos próprios problemas. Enfim, Oswaldo, para respeitar o tempo que você me deu, o tempo extra que você me deu, já agradecendo antecipadamente a sua gentileza, eu encerro por aqui e espero depois poder voltar a discutir mais alguns pontos nos debates. Obrigado, Bolsinhas. Com certeza nós vamos voltar a falar, porque o tempo está sendo dividido para a gente poder ter uma rodada rapidinho de encerramento e todo mundo poder falar de novo, tá? Então, de antemão, já passo para a ministra Adelaide Miranda Arantes para proferir a sua palestra e nos abrilhantar com o seu conhecimento. Ministra. Boa tarde. Eu cumprimento a todos e todas que nos assistem. Obrigada pela presença. Ao mediador, Dr. Oswaldo Rothband, patrono nacional da Advocacia Trabalhista Brasileira, amigo querido. Cumprimento o palestrante que acaba de proferir a sua brilhante fala sobre essa questão tão candente, né, que é a insegurança jurídica, né? E ele nos indaga se isso não é segurança jurídica, não é insegurança jurídica, o que será? Né? E eu digo que é o cúmulo da insegurança jurídica, Bolsinhas. Eu quero cumprimentar, mesmo ausente, a doutora Marcelise Azevedo, desejando melhoras. Doutor Jorge Bolsinhas, parabéns pela fala, estimado amigo. Meus cumprimentos aos apoiadores invisíveis deste painel, o técnico de vídeo, Lucas Peixoto, e a Lia Ferreira, que é gerente de eventos. Meus agradecimentos e cumprimentos pela grandiosidade desse primeiro Congresso Digital, primeiramente ao presidente da OAB Nacional, doutor Felipe Santa Cruz, aos coordenadores, doutores Marcos Vinícius Furtado e Rony Duarte. Cumprimento a OAB e a Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia pela campanha em defesa da democracia, desenvolvida entre advogados e advogadas. Cumprimento a toda a direção da OAB Federal e, por fim, a todos e todas que contribuíram para a realização desse magnífico evento, com mais de 100 mil inscritos. Agradeço o honroso convite. Eu quero manifestar ainda, doutor Oswaldo, doutor Bolsinhas, o meu sentimento e solidariedade, e creio que de vocês também, às vítimas da Covid-19. Nós estamos na triste marca de mais de 90 mil vidas perdidas no Brasil. Solidariedade aos familiares, aos amigos, solidariedade aos que se encontram contaminados, lutando pela saúde e pela vida. Sentimentos e solidariedade a todos e todas. E, nesse contexto do tema do painel 145, eu abordarei sobre segurança jurídica e centralidade da pessoa humana, a proteção aos direitos humanos e sociais em tempos de crise. Trago algumas indagações e reflexões sobre segurança jurídica e pandemia. Num Brasil em crise, né, crise econômica, crise sanitária, crise social e crise política. E indago o que visa a segurança jurídica em sentido amplo. Eu fico à vontade por essa abordagem, considerando que o doutor Bolsinhas já trouxe uma abordagem jurídica bastante completa. E eu respondo que a segurança jurídica visa a garantia dos direitos constitucionais da pessoa humana, no seu sentido amplo,
do cidadão para preservar os direitos assegurados na Constituição Federal. A Constituição de 88, ela enumera os direitos sociais fundamentais à segurança, no capítulo 2, artigos 6 a 8 da Constituição. E pondero ainda que a segurança jurídica ela remonta à Declaração do Homem e do Cidadão, de 1789, consagrando no artigo 2º o direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Na Constituição brasileira, além do capítulo dos direitos sociais, ainda o artigo 1º, inciso 4, e o artigo 170 da Constituição. E a segurança jurídica, podemos observar que antes ela era associada apenas aos direitos civis e políticos, mas foi estendida, por influência da comunidade internacional, ao plano dos direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais e do trabalho. E o marco foram as constituições sociais adotadas em vários países do mundo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, o principal marco é a Constituição Federal Cidadã de 1988. Assim, podemos afirmar, a segurança jurídica abrange os direitos sociais constitucionalizados nos artigos 6º, 7º e 8º da Constituição de 88. A garantia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais trabalhistas, sociais e previdenciários se insere no âmbito da segurança jurídica. E a segurança jurídica, como abordado pelo Dr. Jorge Bolsinhas, princípio esculpido em sentido estrito no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, para a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, estende-se aos direitos fundamentais sociais protegidos pela legislação nacional e pelas normas internacionais do trabalho, mormente, no contexto de nossa abordagem, da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E nos permite afirmar ainda que esta pandemia não colocou por terra a segurança jurídica. Falo ainda do cenário atual do Brasil. Dificuldades e sofrimentos de milhões de brasileiros e brasileiras carentes da proteção de um Estado social. A crise a que já me referi, social, econômica, política, instalada antes da pandemia, está impondo sofrimento e dificuldades para todos nós, mas marcadamente para os trabalhadores, para a população mais vulnerável. Dificuldades e sofrimentos dos desempregados, dos que tiveram seus salários reduzidos, dos que percebem salários insuficientes para a sobrevivência, que no Brasil, de acordo com pesquisa do IBGE, mais de 70% dos assalariados. O Brasil tem mais de 70% dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Os trabalhadores em serviços essenciais, nos mais variados setores, os trabalhadores na saúde, em frigoríficos, no trabalho doméstico, no trabalho rural, com altos riscos de contaminação. O sofrimento da contaminação pela Covid em maior número entre pobres, negros e população mais vulnerável. Aumento assustador da exploração do trabalho infantil e muito assustador alguns dados que foram publicados no boletim do DIEESE do mês de julho. De acordo com informações no boletim da DIEESE, 19 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho. 30 milhões tiveram redução no rendimento do trabalho. 9 milhões e 700 mil pessoas deixaram de receber remuneração. 61% é o percentual de redução média de rendimento dos trabalhadores. E 56% dos trabalhadores informais teve perda de rendimento com a pandemia. Me refiro ainda a algumas notícias da mídia, entre as quais eu destaquei
522 mil empresas fecham. As de pequeno porte são as mais afetadas e com mais dificuldade de conseguir crédito. Folha de São Paulo, 17 de julho. 42% dos acordos individuais e coletivos, na crise, tratam de corte de salário ou suspensão de contrato de trabalho. Folha de São Paulo, de 28 de julho. Queda do PIB, segundo o FMI, de mais de 9% com o agravamento do desemprego. E a CTB, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, destaca a possibilidade de ter no país entre 20 e 25 milhões de desempregados até o final do ano de 2020. E indago na continuidade. O que dizer do futuro para quem necessita da proteção do Estado, para quem necessita de políticas públicas e do trabalho para uma sobrevivência digna? Trago para a reflexão caminhos que têm sido apontados em contraponto às políticas da linha do neoliberalismo, da linha de redução de direitos, de precarização do trabalho, abordada com tanta propriedade na fala do Dr. Jorge Bolsinhas. Para a professora da UNB e ex-conselheira do CAD, doutora Ana Frazão, em artigos sobre desregulação do mercado e flexibilização dos direitos trabalhistas, aspas, a desregulação dos mercados de trabalho, tal como conduzida no Brasil, contribui para o agravamento da desigualdade e para a retração do crescimento. Fecho aspas. E que pode-se concluir que, mais do que nunca, é necessário o investimento público para enfrentar a crise econômica e social. No entanto, o governo central apresenta como saída as reformas neoliberais, as privatizações e as reduções de direitos sociais. A OIT, no âmbito dos 187 países membros, dentre os quais o Brasil, que é país membro da OIT, organizou recomendações para medidas de políticas de combate à crise, em 4 pilares. O pilar de estímulo à economia e ao emprego, consistente em apoio a empresas, empregos e rendimentos, com ampliação da proteção social a todos. Proteção aos trabalhadores, com reforço das medidas de saúde e segurança, prevenção da discriminação e da exclusão. O pilar da ampliação do diálogo social entre governo e representantes de empregadores e de trabalhadores. E a OIT recomenda ainda apoio a médias, pequenas e microempresas e a empreendedores individuais. E informa que pesquisa em 99 países mostra que micro, médias, pequenas empresas e empreendedores individuais representam 70% do emprego no âmbito desses 99 países pesquisados. E a OIT, reunida em cúpula mundial no início de julho, agora de 2020, firma com outros organismos internacionais, com a ONU, a OMS, a OCDE, compromissos de criar um mundo do trabalho melhor após a Covid-19. E reforça a importância da agenda do trabalho decente, da qual o Brasil tem o compromisso de implementação da agenda do trabalho decente, a importância de suas convenções e de suas declarações. E me refiro ainda a uma importante declaração do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que, durante a cúpula de início de julho, declarou, aspas, a recuperação da crise não é uma escolha entre saúde ou emprego e a economia. Todas essas frentes estão interligadas. Ou nós venceremos em todas as frentes, ou falharemos em todas. Fecho aspas. Em documento intitulado Carta ao Povo de Deus, 152 bispos brasileiros propõem ao Brasil amplo diálogo nacional que envolva humanistas, os comprometidos com a democracia e movimentos sociais, para o restabelecimento do respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito, com uma economia que vise ao bem comum, com justiça social e ambiental, com terra, teto e trabalho para todos.
Para o economista Delfim Neto, em artigo na Carta Capital, de 15 de julho deste ano, é necessário um mecanismo de transferência de renda para substituir o auxílio emergência. E finalizo essa minha fala, antes que o nosso mediador, o doutor Oswaldo Rothband, me avise que faltam 3 minutos, e finalizo com a leitura em aspas de trecho de um artigo intitulado, aspas, "O que vem depois da crise? O Estado Social nos lembra seu papel", fecho aspas, de autoria das professoras da UNB, Gabriela Neves Delgado e Renata Dutra, na obra Direito do Trabalho e o Coronavírus, coordenada por Alberto Nemer, Cláudio Janotti e José Carlos Risque Filho. Abro aspas. Assim, a capacidade de reinventar o presente e o futuro, como tempo propício à revitalização dos projetos de vida, à construção de relações sociais menos desiguais e ao cumprimento de expectativas civilizatórias, nos fortalece enquanto todo social unido por vínculos de solidariedade, num conjunto no qual o Estado social tem um papel que, mais uma vez na história da humanidade, se mostra imprescindível. Eu reafirmo aqui os meus agradecimentos pelo convite, a honra de ter como mediador o querido Dr. Oswaldo Rothband. Eu fui durante 31 anos advogada trabalhista e militamos muito juntos, e com Jorge Bolsinhas, hoje uma das grandes personalidades do meio jurídico, e num evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Dr. Felipe Santa Cruz, que, com certeza, tem um papel muito relevante nesses tempos difíceis e estranhos, e é uma das maiores entidades da sociedade civil brasileira. Muito obrigada. A gente que agradece, ministra, entendeu? Que é sempre um prazer estar com você. Não falo senhora, nunca, só porque a gente está numa mesa formal, mas eu não consigo, né? É sempre bom estar com você, sabe? Me sentindo de novo dentro da sua casa, nessa live, né? Então, nós que agradecemos a presença e a honra de nos brindar com essa palestra, né? Nós temos aí aproximadamente mais 10 minutos, né? E eu vou falar uns 2 minutinhos, passo depois para o Bolsinhas e para a senhora, e eu volto para encerrar, né? E falar com o Bolsinhas é sempre interessante. Quando a gente está na mesa junto, 30 minutos, 60, 2 horas é pouco, que a gente começa a debater e vai embora, né? Mas aqui a gente não pode fazer isso. Mas só para tentar pontuar uma coisa, não é contrapor, até muito pelo contrário, estou estranhando, não vou descontrapor. No momento a gente se contrapõe, né? Mas se você olha aqui à minha direita, o aparelho histórico chamado fax. À minha esquerda, o mais histórico ainda, chamado máquina de escrever. E nem por isso eu sou um cara conservador, né? Eu acho que a gente tem que modernizar, a gente tem que buscar evoluir, né? Mas propostas que levem a avançar, não a retroceder, não a evoluir, e é o que foi efetivamente posta. Nós tivemos problemas, nós temos uma grande discussão que é sempre o responsável pela crise, ou quem paga a conta, é o trabalhador na ponta, e não quem de fato deveria estar pagando essa crise ou cumprindo as obrigações para resolver a crise, né? Desde os governos anteriores aos governos centro-direita, não vou falar centro-esquerda, que era o governo do PSDB, e os governos de esquerda do PT, da qual eu me alio, me filio e defendo, eu sempre fui crítico também, porque o problema não é o direito do trabalho, o problema era a falta de fiscalização, porque se tivesse uma fiscalização efetiva, nós não teríamos as demandas que teríamos, eu teria uma redução drástica das demandas do judiciário, porque fica cômodo não cumprir e depois discutir, e sempre vai discutir lá na frente com uma redução num acordo mais favorável, ou simplesmente se quebra. Eu tenho o grande passivo do meu escritório é de processo inexequível, massa falida. As aéreas, Transbrasil, Varig, VASP, Varig Log,
Eu não peguei Paner, não, mas eu conheço muita gente de lá, né? Então, vocês vejam bem, isso é falta de iniciativa dos governos, não estou falando dos governos, presente e passado, né? Então, isso que falta realmente no nosso ordenamento, um controle de preceder ao litígio, de se conseguir fazer cumprir, e eu costumo brincar, eu raramente atendo empresa, não deixo de atender, mas eu sempre falo o seguinte, é muito mais barato pagar a prazo, ao longo do contrato de trabalho, do que pagar à vista no final numa demanda trabalhista. Eu acho que precisa ter realmente a fiscalização, é ter muita coisa. E boa vontade, governo. O trabalhador não pode pagar a conta. E custo de emprego nunca foi custo para a empresa quando a economia está acelerada. Você gera o desemprego, você não tem consumidor, as empresas param. Nós temos que fazer a roda girar. Essa é a grande dificuldade. Bolsinhas, 3 minutos, vai, falei muito. Está com você. Oswaldo, vocês conseguem me ouvir bem? Eu acabei tirando o microfone a pedidos aqui, mas eu queria só dizer o seguinte, eu acho que durante a pandemia a gente conseguiu acentuar ainda mais essa insegurança jurídica que eu comentava com vocês, né? Basta vocês verem a quantidade de normas editadas, a velocidade com que elas eram editadas, o horário em que elas eram editadas e o fato de elas não serem aprovadas, nos deixando agora com um abacaxi enorme que é discutir a aplicação dessas leis no tempo, né? O direito intertemporal. Vejam, por exemplo, a medida provisória 927. E tudo isso gera muito mais insegurança jurídica. Eu confesso a vocês, e tenho dito isso em algumas oportunidades, que no auge daquela sequência de edição de medidas provisórias, ali 927, 928, 944, 945, eu me senti como comentarista esportivo comentando o jogo Brasil-Alemanha. Eu nem continuava a terminar de analisar um gol da Alemanha, vinha outro, né? Era a mesma coisa, eu nem conseguia terminar de formar as minhas convicções em relação à medida provisória, vinha outra. E algumas depois não eram confirmadas. Por exemplo, teve um jurista jovem que publicou um livro recentemente sobre a medida provisória 905, que foi o livro mais vendido da editora da Escola Superior de Advocacia, e esse livro já não serve mais para absolutamente nada, porque essa medida provisória decaiu, e nem para ele transformá-la num livro referente à lei é possível, porque simplesmente não há outra lei. E, por fim, para finalizar, eu acho que esse momento de pandemia ele é um momento que vai gerar duas grandes discussões. O mesmo grupo de sempre, vai existir um grupo que vai chegar e vai defender ainda mais flexibilização, porque as empresas estão em bancarrota, e então, para elas se recuperarem, tem que ter menos custo com mão de obra. E há outros que vai realmente perceber que essa pandemia ajudou a evidenciar a importância da proteção social num país desigual como o Brasil. Porque ficou muito nítido a falácia daquele discurso do autoempreendedorismo. Quem optou por deixar a empresa para ser freelancer por ganharia mal, certamente entrou em desespero na hora da pandemia. Ajudou a mostrar que os trabalhadores em plataformas digitais, sejam ou não empregados, não é essa a discussão, eles precisam de algum tipo de proteção. Os trabalhadores com delivery, que tiveram a carga de trabalho aumentada, eles precisam de proteção à saúde. Os condutores de Uber precisam de proteção à renda, porque a demanda pelo trabalho deles diminuiu absolutamente. E mais, isso evidenciou que quando você adota posturas ultraliberais, a conta volta para o Estado. Seja na forma de auxílio emergencial, renda mínima, benefício emergencial para o emprego e a renda, mas, enfim, a conta vai chegar. Então, o que a gente precisa, no fundo, é encontrar um equilíbrio e não simplesmente oscilar entre extremos e chegar à conclusão absolutamente inevitável no nosso país, com o nosso nível de desigualdade social. Tentar achar que o mercado vai regular tudo não funciona. Quem vai pagar essa conta é o Estado. Eu já encerrei, Oswaldo. Pode passar a palavra. Com certeza, Bolsinhas, com certeza. Eu concordo plenamente contigo, né? Ministra Adelaide, as suas considerações finais, 3 minutinhos, fique à vontade. Eu tenho dito nas minhas falas, quando tenho oportunidade, que nós não podemos deixar de ter esperança, né? Final da Segunda Guerra Mundial,
marcos importantes, como a aprovação da consolidação das leis do trabalho, a criação da Justiça do Trabalho no governo Getúlio Vargas, né? E a criação do Estado do bem-estar social. Então, nós precisamos acreditar, em meio a toda essa pandemia, em meio a todas essas tentativas de redução do papel do direito do trabalho, de redução do papel da justiça do trabalho, de descaso com a pessoa humana, mas que nós precisamos acreditar. Acreditar, eu digo sempre, acreditar em Deus, assim, para cristãos como eu, acreditar na nossa força, na força do coletivo, e continuar a nossa luta para que nós possamos ter dias melhores, construir uma sociedade melhor, mais fraterna, mais igualitária. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E nós precisamos mudar esse cenário. A Constituição Federal Cidadã de 88, ela preconiza a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais humana, e essa é uma responsabilidade que cabe um pouquinho a cada um de nós. E renovar, por final, os meus mais sinceros agradecimentos pelo convite e pela oportunidade de participar desse painel com o Dr. Oswaldo Rothband, com Bolsinhas, ombrear com a Marcelise até agora e desejar melhoras para ela, para a doutora Marcelise. Bom, nós que agradecemos, né? E, para encerrar, eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite formulado pelo nosso presidente, Felipe Santa Cruz, para participar desse evento, né? A ESA Nacional, pela organização em conjunto com o Conselho Federal, né? Que nos propiciou trazer esse debate enriquecedor, e tantos outros que estão ocorrendo desde o início da semana e ainda irão acontecer, né? Agradecer principalmente aos funcionários da Ordem do Conselho Federal, que são pessoas que vestem a camisa da advocacia conosco, né? Que no dia a dia já fazem isso, e quando tem evento, eu vivi muito lá dentro, vivo com eles, eu sei do esforço e empenho de todos para fazer acontecer. Então, a todos os funcionários, eu vou agradecer em nome da Lia Ferreira, a todos os funcionários do Conselho Federal que propiciaram e estão propiciando esse evento e ajudando na sua organização, né? E, no mais, agradecer tanto ao Bolsinhas quanto a Adelaide, a participação conosco, agradecer àqueles que estão até agora nos assistindo, né? Com certeza os nossos familiares estão, pelo menos uma plateia tem garantida, é o pessoal de casa, né? Entendeu? Posso falar um segundo? Pode. Não posso concluir esse painel, você falando em familiares, eu não posso concluir esse painel sem mandar um abraço grande para a doutora Margarida e para a doutora Lorena Colnago. Não, obrigado, Adelaide. Entendeu? Então, estão nos assistindo com certeza, né? Entendeu? Então, agradecer a todos pela presença, né? Pelo debate enriquecedor, né? Olha ela ali. Né? E convidá-los a permanecerem conosco para o próximo painel, que deve acontecer logo em seguida ao encerramento nosso. Lia, Lucas, ministra Adelaide, Bolsinhas, uma boa tarde, um abraço. Convidaria a todos para jantar por minha conta. Hoje, vamos? Não dá, né? Mas ficamos devendo o nosso jantar pessoalmente. Um abraço.